Olá, vamos conversar hoje sobre uma das ferramentas mais poderosas da inteligência artificial para o mundo dos negócios, a extração de entidades. A ideia aqui é entender como a gente pode transformar aquele caos de informação do dia a dia em pura clareza estratégica. Pensa bem, toda empresa hoje em dia lida com um verdadeiro rio de informações, né? São e-mails chegando sem parar, relatórios, contratos, comentários de clientes, é um fluxo maluco e constante de texto que não tem estrutura nenhuma. E a sensação muitas vezes é exatamente essa, de que estamos nos afogando. Então, a grande pergunta é, no meio dessa bagunça toda, como é que se encontram as informações que realmente valem a pena? Sabe, aquelas verdadeiras pepitas de ouro, os dados que podem virar ação. Como que a gente transforma esse caos em algo útil? Pois é, a resposta para isso está numa tecnologia que age como se fosse um detetive de dados, um que nunca se cansa. Vamos entender então o que é exatamente essa tal de extração de entidades. De um jeito bem simples, é como dar um superpoder para a IA de ler e, mais importante, entender um texto. Ela não só enxerga as palavras, ela compreende o que elas significam e vai organizando cada pedacinho de informação em caixinhas bem definidas. E aqui está o pulo do gato. Isso é muito, mas muito mais inteligente do que uma simples busca por palavra-chave. Se você busca por Apple, o sistema comum te dá tudo que tem essa palavra. Já a extração de entidades entende o contexto. Ela sabe se o texto está falando da empresa de tecnologia ou, sei lá, da fruta. Agora, para ficar bem claro, vamos ver como isso funciona na prática. Pega essa frase. Tim Cook, CEO da Apple, anunciou novos produtos em 2023. A IA não só lê isso, ela faz uma autópsia da frase. Ela desconstrói e organiza. Tim Cook vira uma pessoa, Apple vira uma organização, CEO é um cargo e 2023 é uma data. De repente, um texto simples virou um banco de dados organizado. Ok, a gente já viu que a tecnologia é impressionante. Mas na prática, por que isso é tão estratégico? Vamos ver como isso se transforma em resultado de verdade. Preste atenção nesse número, 80%. Essa é a estimativa da quantidade de dados de uma empresa que existe só como texto. Texto solto, sem estrutura. Isso significa que 80% de todo o potencial de uma organização, insights de clientes, riscos em contratos, oportunidades de mercado, está lá nesse exato momento trancado, inacessível. A extração de entidades é a chave que abre essa porta. E os benefícios são diretos e o impacto é enorme. Primeiro, a gente fala de uma automação e eficiência que liberam as pessoas de tarefas manuais e repetitivas. Segundo, a qualidade dos dados melhora radicalmente porque o erro humano diminui. Terceiro, isso permite análises muito mais sofisticadas, já que agora o texto virou dado. E claro, a soma de tudo isso resulta em uma vantagem competitiva gigantesca. Bom, mas chega de teoria, né? Vamos ver como alguns setores já estão usando essa tecnologia para virar o jogo nas suas operações. É aqui que o poder da extração de entidades fica super claro. Vamos começar com o setor financeiro e contábil, que, convenhamos, vive de documento. São faturas, extratos, relatórios, um volume absurdo de texto. E imagina só, a IA consegue ler uma nota fiscal e extrair na hora quem é o fornecedor, qual a data de vencimento e o valor. Daí já alimenta o sistema de pagamentos sem que ninguém precise digitar uma vírgula. Ou então, ela analisa contratos de empréstimo e já aponta as taxas de juros e cláusulas importantes, acelerando um processo que levaria horas. Outro setor que é soterrado por texto é o jurídico. São contratos, processos, novas leis. Fazer a leitura manual de tudo isso é um gargalo imenso. Pensa no trabalho que é revisar milhares de documentos para um processo. Com essa tecnologia, o sistema pode varrer tudo e identificar todas as pessoas, organizações e datas importantes em minutos. O que levava semanas, agora é resolvido muito mais rápido. Ela também acelera a revisão de contratos, destacando cláusulas de risco e fica de olho em novas leis, avisando sobre o que impacta a empresa. E no RH, o desafio é encontrar os melhores profissionais e também entender o que a equipe está sentindo. E as respostas para isso, claro, estão escondidas em um monte de texto. Olha que incrível! O RH pode usar a tecnologia para processar centenas de currículos em segundos, extraindo na hora as habilidades, a experiência e a formação de cada candidato para fazer o match perfeito com a vaga. E mais, pode analisar as pesquisas de satisfação e identificar de forma estruturada quais são os temas e preocupações mais comuns entre os funcionários. Certo, mas e aí? Como uma empresa pode, de fato, começar a usar esse detetive de dados? Bom, o processo é bem mais acessível do que parece.
De uma forma bem geral, o processo tem 3 etapas. Primeiro, o texto é preparado, passa por uma limpeza. Depois, o sistema identifica tudo aquilo que pode ser uma entidade importante. E, por fim, os modelos de IA entram em campo para classificar esses candidatos, dizendo o que é pessoa, local ou organização, sempre com base no contexto. E a melhor parte é que não é preciso ter uma equipe de PhDs em IA para começar. Existem caminhos para todos os gostos, desde APIs prontas em nuvem que funcionam como pecinhas de Lego de IA que você encaixa no seu sistema, até plataformas mais especializadas, ou, para quem quer mais controle, bibliotecas de código aberto. Essa frase resume tudo de forma brilhante. É a ponte. É a tecnologia que serve de tradutor entre a linguagem humana cheia de complexidade e a linguagem que as máquinas conseguem analisar, para, no final, gerar inteligência de negócio. Mas, no final das contas, o benefício mais profundo disso tudo é humano. É sobre libertar o talento das pessoas. Em vez de ter gente brilhante gastando tempo para copiar e colar informação, essas mesmas pessoas podem usar seu tempo e sua energia para analisar, criar estratégias e inovar de verdade. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Pense um pouco nos processos da sua organização. Onde é que estão esses rios de texto? Nos contratos? Nos e-mails de suporte? Nos relatórios? Imagine o que aconteceria se tudo isso fosse estruturado e pudesse revelar insights valiosos. A oportunidade de achar ouro está aí, só esperando pelo detetive certo.